Mais uma vez, cordiais saudações, povo angolano, povo de Portugal e do Brasil. Estamos mais uma vez em live, em podcast, com o nosso habitual convidado, o senhor Dr. Augusto, Adilson Augusto Cambongo. E hoje vamos falar sobre um tema também polêmico, um tema atual, que fala sobre a religião versus pobreza. Falando um pouquinho da pobreza, gostaria com certeza de começar já pelo nosso senhor Dr. Adilson, saber o que é pobreza na verdade, na realidade. O que é isso, pobreza? Bem, pobreza, não é? É um termo complexo. Pobreza é ausência de muita, mas muita coisa. Ok. Pobreza é não ter o necessário para a sobrevivência. Ok. Exatamente. Em palavras miúdas, é isto. Ok. Então, quando alguém lhe é ausente, não é? Como é que é? Lhe é ausente algo, não é? O que é necessário, casa, saúde, educação, vestimenta e por aí fora, não é? Essa pessoa torna-se pobre. É isso, doutor? Exatamente. Ok. Embora o conceito varie de país para país, Ok. ou de região a região, Ok. não é? Mas, no fundo, a pobreza é mesmo a carência desses meios. Ok, obrigado, nosso doutor e convidado, doutor Adilson Cambongo. Então, o doutor salienta ali, onde é que entra, no caso, a religião na questão de pobreza? Olha, é simples. Vamos só ver como é que hoje a religião, não é, se encontra em África. Ok, Nós africanos somos os mais religiosos, ok. por uma razão muito simples. Porque aqui em África é onde há a Exatamente. maior parte dos pobres a nível mundial. Ok, Então, falar de religião aqui em África acaba sendo um assunto complexo, não é? Porque nós, africanos, muitas das vezes vamos à igreja, como disse no podcast passado, em busca de consolo, Ok. conforto e esperança, sobretudo. ok. Então, é aí onde entra, não é? A tal dita pobreza, né? No seio da religião. Ok. Então, isso com certeza faz com que os dirigentes, né, aquelas pessoas com autoridade, abusem do seu poder pela pessoa ser pobre. Será? É isso, doutor? Exatamente. Porque quem vive bem, não é? Ele pouco se importa com religião. Ok. Sim, se reparares, são poucos os ricos que adoram. Ok. Por quê? Porque acaba sendo uma questão de bem-estar, não é? Ok. Social, enfim. Ok. Porque quando nós nos deparamos com esta situação, não é? Quando vivemos ou passamos por essa circunstância, nós tendemos a procurar um refúgio. Ok. E qual é o refúgio? É a religião. Ok. Porque nós, na Bíblia, ouvimos que Deus promete um paraíso. Ok. Então, o pobre, quando ouve paraíso, ele recorre logo Ok. à igreja. Ok. Porque sabe que se morrer um dia, terá esperança de viver nesse mundo. Ok. Então, é basicamente essa coisa que puxa muitos, não é? A igreja. Ok. Obrigado, Dr. Augusto Cambongo. Mas me é interessante, não é? Ou seja, me interessou a explanação do doutor quando dizia que, nesse caso, o rico pouco se importa, não é? Pisar numa determinada igreja, pôr o pé à igreja. Então, isso será que diz respeito à riqueza? Será que sacia essa necessidade espiritual? O que me tem a dizer, doutor? Olha, a riqueza não sacia, digamos, né? Ok. Mas a riqueza dá-te um conforto, digamos, ajuda-te a servir melhor a Deus. Ok. Porque, Aderto, olha, nós temos que entender uma coisa. Nós temos que
olhar além. Uhum. Porque a pobreza é o pior mal. Ok. Eu digo sempre, é o pior mal que existe. Uhum. Porque uma pessoa pobre, Uhum. não é? Ela torna-se incapaz de fazer ou de realizar muita coisa. Uhum. E sendo, né, a mais Uhum. importante, Uhum. a adoração. Ok. Aquilo que diz, não é? O exemplo bíblico de Salomão. Uhum. Salomão, quando pediu sabedoria, ou quando Deus lhe deu sabedoria, Uhum. ele foi equilibrado. Ok. Ele não pediu tanto, Uhum. mas também não disse a Deus para que lhe desse miséria. Não, Ok. Uhum. não. Então, aí nós conseguimos perceber que um cristão, né, Uhum. um religioso, precisa de ter uma vida Uhum. estável, não é? Ok. Porque a ideia é ter equilíbrio, né? Ok. Não ir atrás, né? Uhum. De uma forma ambiciosa, Uhum. porque depois acabamos nos esquecer de Deus. Uhum. E não é isso o que Deus quer. Ok. Deus quer que os seus servos lhe sirvam, não é? De coração. Ok. Mas, como disse, a pobreza às vezes acaba atrapalhando essa busca. Ok. Então, e não é aquilo que os escritores bíblicos, né? Eu se bem me lembro, né? Eu já li uma passagem que diz que as riquezas, não é? Nesse caso, a riqueza é a base de todos os males. O doutor concorda com isso ou não? Já que a riqueza é mal. A Bíblia também diz isso. E alguém pobre também não pode servir a Deus de coração. Então, será que há um contraditório nesse aspecto ou nem por isso, doutor? Gostaria de que meus telespectadores, não é, pudessem assim, com certeza, terem um engajamento, não é, ter uma percepção mais equitativa, a fim de que consigam achar um dado equilíbrio. Olha, por um lado, não é? Uhum. A riqueza é boa. Uhum. Já por outro, é má quando a pessoa Uhum. usa também mal. Ok. É só, não é, olharmos para aquilo que tem acontecido atualmente. Hoje em dia, por causa da miséria, Uhum. as pessoas, Uhum. às vezes, abandonam a religião. Uhum. Procuram empenhar-se noutras coisas. Ok. Na vida social, não é? Uhum. Uns empenham-se no jornalismo, Uhum. outros na música, Ok. ainda outros em novelas, enfim. Porque quando tu começas a ter dificuldade em servir a Deus, Uhum. não é? Aquilo acaba sendo um empecilho. Ok. E a falta de dinheiro ou a falta desses meios, Uhum. às vezes, levam as pessoas Uhum. a abandonarem a Deus. Ok. Então, nós temos de ter esse equilíbrio. Uhum. E, por outro lado também, ter muita riqueza às vezes fica complicado. Fica complicado porque o rico tem uma vida, não é? Uhum. Muito boa. Ok. E ele precisa manter aquela vida. Uhum. E servindo Deus Uhum. também pode lhe dificultar. Ok. Exatamente. Então, o que se pede aqui é o quê? Equilíbrio. Equilíbrio. As pessoas precisam ter equilíbrio. Obrigado, doutor, por essa explanação. Porém, não é? De facto, né? Muitos dizem que riqueza não compra felicidade, não é? Isso é um dado, não é? Que nós, em crianças, ou em idade escolar, não é? Nos deparamos com as pessoas dizendo que a riqueza não compra felicidade. O doutor concorda com isso? Riqueza não compra felicidade. Olha, bem, são palavras de pessoas pobres. Ok. Sim. Palavras de pessoas pobres. Pobres, sim, sim. O rico não pensa assim. Não. O rico não pensa assim. Qual é o Não. pensamento do rico Não. quanto a este conceito? Olha, o pensamento do rico é ter mais, não é? Ok. Quer dizer, ele tem uma crença Uhum. que gira em torno do dinheiro. Ok. Para ele, dinheiro é tudo. Ok. Dinheiro é tudo. Então, o rico não pensa que ter muito dinheiro é uma questão sei lá, de pobreza ou de abandono Uhum. a Deus. Ok. Mas o rico, ele tem um pensamento, digamos assim, progressivo. Ok. Por quê?
a vida dele Uhum. gira em torno do trabalho. Ok. Por isso, não vai se encontrar, né, um cidadão, digamos, desempregado na Europa, a menos que ele queira. Ok. O europeu em si, ele já é educado assim, não é? Uhum. É, a trabalhar. Então, nós africanos, Uhum. por várias razões Ok. e por vários motivos, Uhum. nós, infelizmente, somos acometidos por várias situações de pobreza. Ok. É, mas olha, é um conceito que merece mesmo uma atenção especial, porque vivemos numa sociedade imediatista, Uhum. porque hoje em dia as pessoas, por causa da extrema pobreza, Uhum. já não querem saber de Deus, Ok. porque a fome está mesmo a apertar. Ok, obrigado. Obrigado por essa explanação, por esse conceito e por essas boas e lindas palavras. Estávamos a dizer que as pessoas, né, no dia de hoje dizem que não, o dinheiro não compra felicidade, né, mas nós podemos mencionar, não é, aquilo que o dinheiro pode comprar. O dinheiro compra uma casa, o dinheiro compra um carro, Certo, compra certo. terreno, compra fundos imundos. Certo. Muito certo. bom. Agora queríamos saber, na prática, o que é que a pobreza compra? A pobreza compra o que então? Olha, A pobreza compra o quê, meu Deus? a pobreza não compra nada. A pobreza não compra nada. É, porque até mesmo a pobreza é uma situação, ou seja, coloca a pessoa numa situação muito perigosa. Uhum. Porque uma pessoa pobre está suscetível de apanhar doenças, Uhum. está suscetível de passar vergonha, Ok. está suscetível de sofrer injustiças. Uhum. Quer dizer, pobreza é Uhum. tudo isso. Ok, obrigado. Pobreza é tudo isto. Obrigado por essa boa explanação. Doutor, em que sentido é que alguém pobre não é susceptível a apanhar doenças? Gostaríamos que o senhor falasse assim em detalhe, tintim por tintim. Ok. Olha, imagina, nós Uhum. estamos a viver numa situação muito complicada. Nós Uhum. estamos a viver numa fase, Uhum. não é, complicada, porque estamos a enfrentar uma doença chamada cólera. Ok. É. A cólera só mata pobre. Ok. A cólera não é doença para rico. Ok. Não. Uhum. É. Porque, repara, a cólera, ela vem, não é? Através Uhum. do lixo, Ok. não é? Uhum. O rico não tem lixo em casa. Não. O rico não convive com lixo. Ok, então isso quer dizer riqueza não acumula lixo. Não, 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 Ok. não. Porque, repara, Uhum. onde é que começou a cólera? Em África, será? A cólera começou, não é? Falando já do nosso território, Uhum. Angola, Ok. a cólera começou E no Luan? bairro Paraíso, não é? Ok. No município de Cacoaco. Ok. É. Olha, o que é Paraíso? Uhum. Hã? Quer dizer, embora o nome, não é? Nos dê uma ideia Ok. bonita, não é? Uhum. Mas o paraíso, aquilo é, sinceramente, não é? Me desculpem lá, as pessoas, não é? De direito, Ok. aquele bairro, sinceramente, tem muitos problemas de saneamento básico. Ok. Não só aquele, Uhum. como a maior parte dos bairros em Luanda. Ok. Então, resumindo, Uhum. a cólera começou num bairro Uhum. mísero. Ok. Não começou num Talatona. Ok. Não. Obrigado. Agradecemos. Não é? Então, está ali, né? Alguém rico dificilmente fica doente por questões de dinheiro. Pobre, sim. Pobre fica. Porque ele não tem condições de ir a um hospital. Certo. Não tem condições de tratar da higiene em casa. Não é? Boa água, saneamento. Estamos a falar de saneamento básico. E coisas que não acontecem com o rico, não é? Porque o rico tem da boa água, da boa alimentação, da boa casa e do bom saneamento básico. E com certeza, não é? Estamos a falar aqui de uma coisa que é real. A pobreza tem desvantagens. Saúde,
injustiças e por aí fora. Doutor, estava aqui a dizer que alguém pobre, não é? Ele é susceptível a passar por injustiças, não é? Estamos a falar de pobreza. Então vamos esmiuçar cada coisa por coisas. Então, em que sentido é que um pobre também passa por situações injustas, né? Conforme aqui o doutor salientou? Bem, é simples. Nós conhecemos bem a nossa realidade angolana. Ok. Se tu fores a uma instituição pública Ok. tratar um documento, Ok. não é? Na qualidade de pobre, né? Porque tu és pobre mesmo. Ok. Sou pobre. Exatamente. Então, eles também vão te tratar como pobre. Ok. Ponto é este. Porque o rico, ele não precisa esperar. Ok. Então, nesse caso, é questão de fila, certo? Exatamente. Ok. Tu encontras uma enorme fila. Então, qual é a tendência aí? Esperar até que a fila, não é? Ok. Até que sejas atendido. O rico, ele não precisa esperar. Ok. Não. E por outra, não é? Depois de tu dares entrada do documento, eles mandam-te esperar. Ok. Aparece daqui a X dias. Ok. O rico não precisa de data. Não. Ok. Não. Então, É na hora. É na hora, claro. É na hora. Ok. Então, é basicamente esta injustiça, não é? Ok. Que o pobre também está susceptível a passar. Ok. Obrigado, obrigado. E falando de pobreza, com certeza não deixaríamos de falar, por exemplo, daquilo que é a atual realidade das nossas manas em Angola, certo? Muitas jovens, não é, adolescentes, procuram por refúgio por causa. Será que é pobreza, vaidade ou é um estilo de vida? Essas moças que ficam ali nas ruas, não é? Enfim, nós sabemos, não é, o estilo de vida que levam e nós queremos saber de facto se é pobreza, se é vaidade ou então se de facto é aquilo que se diz o gosto pela vida, por esse estilo de vida. Doutor, por favor. Bem, por um lado, eu gosto. Ok. Por outro, não é? É por falta de meios de sobrevivência. Ok. Olha, a prostituição como tal, né? Existe mais aqui em África. Só que noutros sítios é mais organizada, claro, não é? Estamos a falar do Ocidente e outras partes do mundo. Né? Mas aqui em África, essa tal dita prostituição, esse estilo de vida, com certeza. Exatamente. É feita de forma clandestina. Para quem não entende, aí em casa, clandestina, estamos a falar de, né, daqueles que fazem né, o amadorismo e tal. E essas pessoas fazem isso, como disse, porque elas procuram meios de sobrevivência. Elas não têm onde tirar. Não têm aonde recorrer. Então o doutor está aqui, não é, a dizer de forma categórica que na maior parte as vítimas, ou seja, aquelas que levam esse estilo de vida, na sua maior parte são pobres, é isso? Categoricamente. Exatamente. É mesmo isto. Porque a prostituição, claro que é uma vida, não é? Que ninguém gostaria de levar, né? Por isso eu disse que a maior parte é pobre mesmo. Né? Sim, essas meninas que se vendem, né? Vendem seus corpos, recorrem aí porque não vem outro meio de sobrevivência. É basicamente isto. É pobreza. Exato. É bem complicado. Agora, doutor, será que a prostituição, nesse caso, como meio de adquirir dinheiro fácil, não é falso, mas sim fácil, será que é o meio mais ideal, mais viável, em que poderia se conseguir, nesse caso,
mudar de vida, não é? Conseguir um estilo de vida diferente, ou, na verdade, a pobreza não é, sim, desculpa, mas sim, talvez, elas usam esse meio, não é? Para, com certeza, saciar, não é? O seu ego pessoal. O que é que o doutor diz? Bem, estamos perante uma situação, não é, complexa. Bem, não é a melhor via, Ok. claro. Não é a melhor via. Ok. E qual é a melhor, então? A melhor via é mesmo, não é, fazer as coisas de forma honesta, Ok. de forma limpa, Ok. não é? Uhum. Porque não se trata de uma situação de roubalheira, não é? Ok. Não. Mas estamos a falar de dignidade, Uhum. não é? Ok. E todo ser humano é digno. Uhum. É. Por Com isso, certeza. eu disse no início que a pobreza é o pior, é o maior mal que existe. Ok. Porque quando tu és pobre, não é? Uhum. Tu corres o risco de perder a tua dignidade. Ok. É. E todo ser humano é digno de respeito. Ok. E essa vida da prostituição Uhum. tira-te essa dignidade. Ok. É. Então, meus amados, Uhum. a pobreza é algo que pode fazer muita coisa Uhum. que mais tarde você se vai arrepender. Porque sendo pobre, você está susceptível a fazer tudo e mais alguma coisa. Por isso, meus caros, evitem ser pobre. Evitem ser pobre. É, porque a pobreza mesmo é um mal que não devia ter existido. Mas, doutor, o doutor está aqui a dar um conselho, nesse caso uma sugestão, não é? Na qual diz que evitem. A pobreza não é uma escolha, doutor. Como é que ela vai ser evitada? Uma vez que não é uma escolha, é uma realidade. Será que pode ser evitada? O que é que o doutor diz a respeito disso? Olha, quando eu digo evitar, Uhum. eu refiro-me a situações em que é possível evitar a pobreza. Ok. Imagina um pai que tem condições de ensinar seus filhos, Uhum. mas não faz. Ok. O que esse pai espera no futuro? Uhum. Pobreza, será? Ele espera uma vida Uhum. mísera, Ok. porque o facto dele não formar os filhos, Uhum. ele de alguma forma espera uma retribuição, Ok. querendo ou não. Ok. Porque um pai que forma os seus filhos, Uhum. ele está, na verdade, aquilo que nós conhecemos, né, a preparar-se para o futuro. Ok. Ele prepara o seu futuro Ok. através dos filhos. Ok. É daí que nós podemos e conseguimos eliminar a pobreza. Ok. Assim como se faz lá na Europa. Ok. Na Europa é assim. Ok. É, Então, nesse caso, o doutor está aqui a dizer que o meio viável, não é, o mais lógico possível, não é, de com certeza fazer com que diminuir a pobreza, não é, no nosso país, especialmente aqui em Angola, é por via da formação. Estamos a falar uma formação não teórica, mas sim prática. claro. Ok. Sim, prática e um ATT, né? Atenção. Ok. Formação não só profissional, Ok. mas técnica. Ok. Até se for técnica é melhor. Ok. Obrigado, querido doutor, por essa boa explanação. Então, pobreza, com certeza, traz consigo várias consequências, não é? Consequências essas que são negativas, desvantagem, não é? Falta de educação, saúde e por aí fora. Então, requer-se um equilíbrio, não é? Uma vez que os pobres, né, na sua maior parte, são os que mais adoram, não estamos a falar que os ricos não adoram, mas o pobre adora no sentido de retribuição, de querer alguma coisa, não é? Então, queremos incentivar, né? De forma pessoal, incentivo as pessoas, né? Os pobres, assim como eu também sou pobre, me incentivo a mim mesmo, não é? A procurar trabalho, a me formar, não é? Adquirir novas habilidades técnicas, não é? Que vão me catapultar para o mercado de trabalho. Então, porque a própria Bíblia, não é? Isso não é um conceito pessoal, a própria Bíblia diz ali
em 1 Coríntios capítulo 13, não é? O seu versículo, acredito que é depois do versículo 8, em que diz que os milagres, não é, deixariam de existir, tá vendo? Então, nada é por milagres, nada é por milagres, ou seja, se você não trabalhar, não ir atrás, você vai passar fome. Se você não trabalhar, não ir atrás, você vai passar vergonha. Se você não ir atrás e não trabalhar, você vai cunangar. Depois dessa cunanguice, você torna-se escravo. Depois dessa cunanguice, você torna-se susceptíveis a situações tais como vimos, né? Prostituição, no caso das mulheres, não é? Nesse caso, gatunice, no caso dos rapazes, dos homens e por aí fora, prisões, e até muitos, né, são presos, queimados e perdem a vida por situações do gênero. Então essa foi mais uma live, não é? Um podcast com o nosso doutor Adilson Augusto Cambon. Queremos agradecer ao nosso convidado em especial e dizer que apreciamos de facto o seu intelecto, não é? E o seu contributo que nos agrega, não é, valor a esse podcast, que com certeza tem contribuído muito para despertar a mente dos nossos telespectadores e assim da comunidade em geral. Agradecemos e damos nosso muito obrigado ao nosso convidado. Então, gostaria de saber se o doutor poderá se despedir também e tem mais alguma uma explanação por contribuir. Apesar de faltarem alguns minutos, mas foi uma live, né? Muito rica. Aprendemos o conceito de pobreza, não é? Versus religião. Só que desta vez falamos mais da pobreza, mas da próxima vez vamos tocar, né, num outro assunto também polêmico. Ok. Só não vou avançar, né, Ok. para não deixar os telespectadores aí, né, Ok. ansiosos. Ok. E dizer que foi bom, né, poder explanar aqui, não é? Diante do apresentador, não é? Como digo sempre, Ok. de luxo. Ok. Foi bom por acaso, hoje, sábado, Ok. nesta tarde, Ok. poder abordar mais um assunto polêmico de interesse, né? Digo social, não é? Ok. Pois. Muito obrigado por essa, com certeza, por essas palavras, meu doutor. E quando o doutor diz que é apresentador de luxo, isso aqui não é porque é mentira, é verdade. Se vocês derem conta, estamos a fazer aqui a nossa live no iate. Estamos aqui, esse é o nosso barco. Isso não é pequena coisa, é luxo. Isso aqui é luxo. Esse aqui é um barco, não é? Uma iate. Estamos aqui e com certeza desafio até o próprio Fly fazer uma live no iate. Quanto a Fly, isso é brincadeira. É uma simples brincadeira. Nós com certeza apreciamos, né, o trabalho que tem feito a fim de poder despertar a sociedade angolana. Então, uma mente desperta é um povo livre. Assim mesmo. Então, estamos aqui para ajudar as pessoas a terem um pensamento livre e uma mente desperta, a fim de que não se sintam presas. A ideia não é as pessoas deixarem, por exemplo, de ter conceito, não. A ideia é ter um pensamento livre, não é? E com base nisso, descobrir a verdade. Porque a verdade existe, mas pode sim ser encontrada. Como? Com certeza deve ser procurada, conforme o próprio fundador religioso, né, Jesus Cristo disse, né, devemos persistir em bater e a porta será aberta. Procura a verdade e tu, sim, tu, telespectadores, vais encontrar, vais achar essa mesma verdade. Porém, nós vamos fechar a nossa live, ou seja, o nosso podcast, e desejar um ótimo dia, uma ótima noite para quem está nos ver a partir do Ocidente e a partir de outros pontos. Moçambique. Exatamente, nossos irmãos em Moçambique, o tio Iado e outros, não é? Desejar uma ótima noite para todos. Um obrigadão e força. Por favor, siga-nos para mais vídeos desses que despertam mente. Mente desperta, pensamento livre e fora da escravidão. Exato.